Eu vou abrir o app.view e colocar aqui nesse link o seguinte, barra product barra 12 e vou tirar o vbind dele. Vem aqui e claro que ele continua funcionando normalmente. Eu vou inspecionar esse elemento, veja que o link que foi criado aqui, ele tem o product barra 12 no href. Por quê? Porque eu criei um link aqui passando o product barra 12, normal. Mas agora, e se eu colocar aqui no final, barra info, ele vai aparecer que a rota não foi encontrada. Olha só, clico aqui, route not found. E aqui embaixo, veja que criou o link com o href product barra 12 barra info. Então agora tem que ir lá no index.js, aqui no index.js aqui e colocar barra info. Agora sim ele vai funcionar. Quer ver? Venho aqui, about product, agora sim ele funciona. Mas eu não quero trabalhar dessa maneira. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui ó, nesse info aqui, eu vou colocar para esse info aqui, eu vou colocar ele como um componente, mas só que vai ser um componente filho desse componente product aqui. Então eu vou criar um componente filho para ser carregado, olha só, para ser carregado dentro do componente product. Então vai ter uma hierarquia. O product é o componente pai e o info é o componente filho. Guarde bem esse nome, filho. Agora vem aqui no index e vou tirar o info. Veja que vai aparecer route not found. Legal. Agora eu venho aqui dentro dessa rota aqui e coloco children. Vai ser um array, porque eu posso criar quantos filhos eu quiser. E vou colocar pet. O pet vai ser info. E vou colocar o name. O name vai ser também info. E eu vou colocar um componente. O nome do componente qual que vai ser? O nome do componente vai ser info. Então eu tenho que criar um componente chamado info. Agora eu vou abrir a barra lateral e criar aqui dentro de views. Aqui dentro de views eu vou criar o info. Info.view. E vou criar uma estrutura bem básica aqui da Composition API e só vou colocar aqui dentro do template um H2 com o info. Mas será que só fazendo isso ele vai funcionar? Lembrando que aqui no app tá ainda o product barra 12 barra info. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui a barra lateral, venho aqui, atualizo e deu um erro. Por quê? Porque eu esqueci de importar aqui no index. Venho aqui, importo o info, porque senão ele vai dar problema. Chama aqui o info, agora veja que ele vai funcionar, mas só que ele não vai funcionar chamando o info dentro do product, que é a minha tarefa aqui, chamar o info dentro do product. Eu venho aqui, atualizo, veja que aparece aqui o product normal, mas só que não aparece o info dentro do product. Olha só, agora eu venho aqui dentro do product e vou colocar aqui embaixo, ou aonde eu queira, dentro do template, eu vou colocar o router view. Olha só que interessante. Agora, deixa eu só colocar aqui, ó, abrir e fechar aqui já. Olha só, agora veja que apareceu o info dentro do product. Legal, né? Mas por que isso aqui funcionou? Olha só que legal. Aqui no link eu coloquei product barra 12 barra info. Então ele procurou aqui no index.js, procurou o product barra o ID. E depois ele percebeu que dentro desse product tem componentes filhos. E entre esses componentes filhos tem o info com pet info. Então ele juntou o product barra isso aqui com isso daqui. Se eu colocar, olha só, se eu colocar uma barra aqui, uma barrinha aqui, olha só, aparece route not found. Por quê? Porque quando eu coloco uma barra aqui, quer dizer que eu quero trabalhar com esse pet aqui, pegando como que eu vou dizer? Pegando a raiz do projeto. E não, eu quero que isso aqui seja parte de uma outra URI. No caso aqui do product barra o ID. Daí vai colocar a barra info. Então é assim que ele faz. Ele vê que existe o product ID e depois ele vê que nessa rota existe rotas filhas e entre essas rotas filhas tem o pet info. Olha só, o pet info. Então ele coloca
product barra id barra info. Daí ele bate exatamente com essa rota aqui, product barra 12 barra info. Deu para entender, né? E agora, e se eu passar aqui uma query string, name igual Alexandre? Será que eu consigo pegar essa query string dentro do product e também dentro do info? Vamos lá, eu venho aqui dentro do product, eu vou colocar o import useRoute from view router e vou colocar const route igual useRoute e vou colocar um console.log. Console.log vai ser route.query e vou fazer a mesma coisa lá no info. Venho aqui, coloco no info e isso daqui. Olha só, eu venho aqui no console, eu vou atualizar. Quer dizer, eu venho aqui no home, eu tiro isso aqui, atualizo, clico em product, tá lá. Dois objetos com a propriedade name com valor Alexandre. Um veio do product e o outro veio do info. Então, o product, ele é o componente pai e o info, ele é o componente filho. Por que eu dei ênfase no filho quando eu falei sobre ele? É porque aqui, ó, o children, em português, significa filho. Então, esse daqui é como componente pai, esse daqui é como componente pai e esse daqui é como componente filho. Esse componente filho, ele é carregado dentro do componente pai, sendo colocado aqui dentro desse router view. É bem fácil, né? E agora aqui, se eu quiser trabalhar com o vbind... Ah, tá, e outra coisa. Se eu quiser pegar esse 12 aqui, tanto no componente pai como também no componente filho, eu posso. Eu venho aqui e coloco params. E aqui no info eu coloco também o params. Veja que ele vai pegar também tanto no componente pai como no componente filho. Tá aqui, ó. Eu vou atualizar. Apareceu objeto com id12 e objeto com id12. Duas vezes ele. Por quê? Porque ele está pegando tanto do componente pai como também do componente filho. Tanto do componente product como do componente info. Mas agora, será que eu consigo trabalhar aqui com o vbind? Vamos lá. Vbind. E vou colocar aqui, vai ser o name. Eu vou pegar o product, somente o product. E claro que eu tenho que passar aqui o params. Por que eu tenho que passar o params? Porque aqui eu estou falando que eu estou esperando o id aqui, ó. Estou esperando o id aqui. Então, passo aqui o params id 12. Então, venho aqui, home, about e product, mas só que não está aparecendo o info. Por quê? Porque é o seguinte, se eu chamar aqui o info, olha só, se eu chamar aqui o info, o que vai acontecer? Ele já vai pegar e colocar nesse link aqui o product barra 12. Olha só que interessante, eu venho aqui, deixa eu só atualizar, eu inspeciono isso aqui, olha só o que apareceu aqui. Product barra 12 barra info. Então, na hora que eu chamo direto aqui o nome do componente filho, ele já completa com o resto da URI do componente pai. Então, ele sabe que existe aqui o componente filho com info, com pet info, e sabe que o componente pai tem o product barra id no pet, ambos no pet. E se eu colocar aqui barra info, quando eu trabalho com o vbind, ele funciona, quer ver? Ele funciona meio que não muito bem. Deixa eu só vir aqui, ó, vou atualizar. Olha o que aparece. Absolute pet barra info must have the exact same param named ID at its parent. Então, quando eu coloco barra info, é como se eu estivesse pegando um caminho absoluto. Ele está falando aqui o seguinte, must have the exact same param named ID. Então, tem que ter o mesmo parâmetro com o name ID, como o componente pai. Então, fica uma confusão danada aqui. Então, quando você trabalha com o componente filho, você nunca coloca o barra info. Não interessa se você está trabalhando com o vbind ou não aqui. Olha só, vem aqui agora e ele continua funcionando. Olha só que legal. E se eu quiser colocar aqui uma query string, eu coloco também sem problemas nenhum. Bem legal, né? E se eu colocar aqui, ó, o product, como eu não estou chamando o info, ele vai carregar somente o product. Olha só, eu venho aqui, home, about, product, e não apareceu o info. E se eu chamar o info aqui, o info, daí sim vai agora, eu clico aqui e carregou o info. Por que isso? Porque ele sabe que esse info aqui, ele faz parte do componente pai,
product. Então, ele pega o pet do componente pai e completa com do info aqui. Então, ele sabe que existe aqui a rota com o name info, que é esse aqui, que tem esse pet aqui. E como essa rota filha faz parte dessa rota pai aqui, ele pega e já coloca o product barra id junto aqui desse pet. Bem simples, né? E a maneira mais simples de trabalhar é, claro, colocando aqui sem o vbind. Você vem e coloca diretamente aqui product barra 12 barra, você chama aqui o info. E vai continuar funcionando da mesma maneira, é claro, olha só. Então é assim que trabalha com as rotas filhas no Vue.